Muito bem, aquele abraço, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Mentes Pensantes. O nosso tema de hoje é rotina, né? A arte de fazer todo dia, aquilo que constantemente fazemos. Rotina é o tema do nosso podcast de hoje. Seja bem-vindo mais uma vez, João Panho, prazer ter você aqui no Mentes Pensantes. Olá, Aislan, Pedro, Deise, boa noite a todos que nos assistem nesse dia de hoje. A gente fala boa noite, né? Mas tanto boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário, que nos assistir, que né? o pessoal está nos assistindo. Ouvir. E vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre rotina e eu já vou deixar um engajamento aqui para a gente pensar ao longo da nossa conversa. Se você faz o seu dia ou talvez é o dia que está fazendo você, fica a reflexão para a gente começar o nosso debate, começar a pensar, né? Será que eu estou escolhendo a direção do meu dia ou estou deixando o meu dia acontecer sem eu colocar tópicos, objetivos nele? E a gente vai discorrer nesse momento de hoje. Estaremos falando sobre rotina também com você, Deise Costela, seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Meio rouca hoje, mas estamos aí. Não é exclusividade sua. Né? Muita gente aí nessa época, né, Deise? Seja bem-vinda. Muita gente. E a rotina, ela é muito importante na nossa vida, eu penso. Faz parte de nossas vidas, né? E aí ela vai existir de qualquer forma. Automaticamente Mas acontece. é melhor se você estiver consciente sobre ela e com objetivos definidos, né? Isso. É sobre isso que falaremos hoje. A rotina ela está inclusa numa direção, né? Sim, não com é, certeza. Meu amigo Pedro Loyola? Com seja certeza. Bem-vindo. Obrigado, tava com saudade. João, Aislan. Passa rapidão, mas a gente sempre falta. A gente sempre cumprimenta João e Deise e esquece de Aislan, né? Bem lembrado, eu vou guardar essa mágoa. Você, mente pensante que está nos ouvindo, é um prazer estar aqui para poder servir você com esse conhecimento. E, de fato, rotina é sobre ser intencional, aquilo que o João falou. Eu me lembro que hoje eu sou pai de uma criança de 4 anos e ele tem rotina, né? E quão bom é que uma criança tenha rotina, ainda mais para um adulto, né? Então a gente vai discutir aí nos longos 15 minutos, infelizmente, né? Sobre essa temática aí. Bom, vamos lá, João, então, tema proposto por ti com relação à rotina. Você acha que para a maioria das pessoas a rotina é algo encarado naturalmente, é algo que às vezes é difícil de lidar, é algo que a maioria reclama e gostaria que fosse diferente? Como você vê este aspecto da rotina na vida das pessoas? Quando eu pensei em trazer essa temática da rotina para a gente discorrer nesse dia de hoje, foi pensando em todos esses levantamentos que você traz, Aislan. Algumas pessoas sentem falta de uma rotina bem adaptada. Outras pessoas queixam-se da sua rotina. Para a psicologia, uma pessoa que está enganjada numa rotina, ela é uma pessoa que consegue ter o melhor domínio e controle sobre os comportamentos que ela vai ter naquele dia. Obviamente, a vida é uma surpresa. Nenhum de nós sabemos exatamente o que vai acontecer. Mas quando o nosso cérebro se identifica com algo pré-programado do que talvez a gente vai fazer, ele consegue equilibrar mais, dosar mais os comportamentos, que são as nossas ações, adaptar melhor os nossos sentimentos alocados às situações que a gente vai viver. Então as rotinas, assim como o Pedro conversou, que o filho dele, que é apenas uma criança, necessita uma rotina, quem dera a gente, entra muito nessa questão da psicologia, que desde uma criança até um senhor mais idoso, uma rotina ela é bem-vinda por vários fatores que agora a gente vai começar a discorrer. E algumas pessoas, como você traz na introdução, Aislan, sentem falta, outras pessoas reclamam, mas aí está o importante que a gente vai conversar agora sobre o objetivo. Uma pessoa que tem falta de objetivo, ela não sabe para onde ela está indo. E a dificuldade de saber para onde está indo faz com que ela não se enganje perfeitamente numa rotina. Fique pulando de galho em galho sempre, às vezes não vai para lugar nenhum, né, com isso. Natural, né, Deise? A rotina baseada principalmente nos aspectos de relacionamento, que são as pessoas que rotineiramente você convive, e trabalho, não tem como ser diferente, né? Sim. Você se envolve automaticamente numa rotina guiada por esses dois fatores, né? Sim, e creio que isso faz muito bem até para combater a procrastinação, que a gente já falou outras vezes.
Eu aprendi com um dos meus mentores, chamado Pedro Loyola, não sei se vocês Opa! conhecem. Que isso, hein? Que o contato com aquilo, a rotina com aquilo, a rotina de contato com aquilo que você quer vai fazer você chegar no objetivo, né? Então, citando o exemplo até do que nós estávamos comentando com o Pedro, que eu quero aprender uma coisa nova, eu estou fazendo um curso diferente, é uma coisa para mim totalmente nova, que me interessa, que eu gosto, mas eu não tiro o tempo. Então, o que o Pedro me disse? Tenha contato com aquilo, nem que seja 2 minutos por dia. E realmente, você se obriga a ter contato, a tua rotina de entrar em contato com aquilo vai fazer com que você se habitue e você consiga aprender, a conseguir o objetivo que você quer, né? Pedro, então, joga na roda aí. Eu acho que foi uma das coisas que realmente faz muito pensar, né? Faz todo sentido. Argumente mais. Não deixe só para a Deise esse seu comentário. Isso que a Deise falou está muito ligado a nós nos expormos aquilo que a gente quer, né? Porque muitas vezes... Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de uma pessoa que tem um objetivo. E às vezes esse objetivo para ela é algo muito grande. Então ela fala, poxa, eu quero me formar em tal curso. Só que isso para a cabeça dela é algo muito grande. E ela fala, como é que eu posso adaptar isso à minha rotina? Aí muitas vezes ela quer estruturar aquilo em 2 meses, concluir todo o curso. Em 1 mês, concluir todo o curso. Mas e se ela se expor de maneira gradativa e de maneira pequena, todos os dias aquilo? Aquilo vai virar a rotina dela. Porque como está conectado ao objetivo que ela tem, o mínimo esforço que ela vai empregando naquilo vai se tornando parte, muitas vezes, de quem ela é, né? Afinal de contas, a nossa rotina não deixa de ser um fragmento nosso. Então aqui eu falo de rotina mesmo, ou seja, aquilo que eu repito todo santo dia, como o João definiu, né? A arte de fazer todo dia. Ouvindo a sua fala, me deparei numa situação que eu reclamava muito da minha rotina enquanto professor, por exemplo, sabe, João? Você ficava observando a hora que você levantava e pensava, se eu tivesse uns minutinhos a mais, reclamando daquela rotina de ter que acordar tal hora todos os dias. Determinado horário do intervalo, você estava ali num bom bate-papo com os colegas, na hora do intervalo, terminava o intervalo, tenho que voltar da aula. E aí você imaginava a vida fora daquele círculo, dessa rotina, você imaginava algo como muito melhor, como você fazendo coisas que, por estar ali, não está fazendo. E aí, quando eu me licenciei, ou até mesmo quando eu pedi a demissão do Estado, me observei cometendo alguns outros erros e não... era fantasiosa aquela fuga da rotina que tinha na minha mente naquele momento. Porque eu não acordei tão cedo, mas tive outros contratempos, outros problemas, outras coisas para resolver que não supriu aquilo que eu pensava que seria uma grande mudança se a minha rotina não tivesse que ser assim, né? Então, assim, eu jogo para você, João, se em algum momento algum paciente teu chegou e reclamou de rotina, dizendo, não aguento mais o meu dia a dia, é tudo muito chato, apontando, obviamente, uma falta de direção e de clareza na vida com relação a tudo, né? Pessoas multiqueixosas, digamos assim. Como o psicólogo João se manifestou perante isso? O que é interessante a gente saber? Será que a queixa ela está relacionada à rotina? Eu não estou gostando da minha rotina, ou eu não estou gostando do que me espera lá nesse cenário? Muitas situações a gente envolve a rotina como sendo parte de algo que nos causa desgosto. O ter que levantar cedo, o ter que iniciar um novo dia, o ter que fazer algumas atividades. Ou cumprir horários. Cumprir horários. Mas nem sempre está relacionado à rotina. Está relacionado ao que nos espera lá. E nem sempre aquilo que nos espera lá a gente tem um controle. Então a gente critica ou pune aquilo que está mais ao nosso alcance, que é essa questão da rotina. Então eu começo a me queixar daquilo que parece que está mais palpável no meu dia a dia. E aí começam as pessoas a fazerem escolhas erradas porque não sabem exatamente aquilo que está lhes prejudicando. Às vezes mudando alguma coisa que não há necessidade de mudar.
Por exemplo, ao longo da sua caminhada, talvez, Aislan, você foi identificando que você precisava de uma rotina para ser produtivo, mas aquilo que te esperava lá do outro lado talvez não fechava mais com os valores de acordo com aquilo que você foi caminhando ao longo da vida. Novos objetivos, novas metas foram sendo encaixadas, e está tudo bem, porque todos nós somos seres multifacetados, a gente vai se inventando, reinovando a cada momento. E muitas vezes a gente acha que a falha está conosco, mas às vezes a falha está naquilo que nos aguarda lá no outro lado. Então, uma fala para os meus pacientes que vêm com estas questões, é claro que cada sujeito é único, não existe muito uma receita de bolo, mas é para a gente perceber exatamente o que acontece na vida de cada um. O que está acontecendo, né? Que talvez as coisas parecem estar fora dos trilhos. Por isso que eu faço aquela questão ao iniciar a minha fala, de que você está vivendo o teu dia, ou será que é o dia que está te direcionando para as coisas, simplesmente, né? Porque, assim, eu acredito muito em situações, olhando mais para um princípio teórico, bem em direção ao que o Pedro fala. A rotina, ela é necessária para uma regulação emocional. Ela é importante para todos nós. Mas a partir do momento que eu não tenho bem direcionado, ou até mesmo não me coloco à disposição de fazer um pouquinho por vez, para que meu cérebro entenda, reconheça essa situação que eu estou envolvido, às vezes fica muito difícil de eu tirar a prova real. Às vezes até preciso de rotina para eu saber se eu gosto ou não gosto de alguma coisa, sabe, Aislan? Sim. Eu confio muito nisso, de que algumas pessoas chegam e falam, tá bom, eu me sujeitei a fazer, eu me envolvi numa rotina, eu me envolvi com aquele propósito. E aí eu tirei a conclusão de que não é para mim aquilo que eu estou vivendo, mas a rotina deu a sabedoria para escolher. Sim, É o teste. Sim, Então, olha que interessante, né? Às vezes a gente critica algo voltado à rotina, a rotina é maçante, é difícil, mas a rotina, na verdade, ela nos liberta de muitas coisas. Sim, com certeza. Uma rotina verdade, de um verdade. relacionamento que às vezes não faz sentido, eu preciso viver esse relacionamento, de um trabalho que às vezes eu vou precisar ver, né, como que ele vai se encaixar com a minha vida, entre outras coisas, né? Porque no começo Perfeito. é tudo muito bom, assim, causa geralmente magnífico. um impacto positivo, mas agora é a constância, é a rotina que vai ter que trazer a real, né? E desculpa te cortar aí, Pedro, mas assim, a gente se conecta muito com uma ideia e a gente acha que essa ideia vai nos trazer a felicidade, né, o bem-estar. Mas quando a gente se volta à rotina, é onde é que a gente tira a prova real e a gente desbanca a ideia e vive uma realidade mais plena. Perfeitamente. Excelente. Comentário Perfeitamente. final aí, Pedrão, vai lá. Na verdade, enquanto o Aislan falava, a expressão que veio na minha cabeça foi: já não fazia mais sentido para ele ser professor. Sim. Por isso a rotina era difícil, era maçante, já Estava não fazia pesado. mais sentido. Estava pesado. Exato. A rotina era pesada por esse motivo. Por um tempo ela foi extremamente útil. E faz muito sentido o que você falou, sabe por quê? Porque daí é natural, infelizmente, eu ouvi muita reclamação. Tipo, os comentários são sempre os mesmos. Isso. Dá a impressão que as pessoas estão ali esperando o dia da aposentadoria. Exatamente. Então é triste Exatamente. isso, sabe? Exatamente. E aí Vivendo quando para o você tempo fala passado. que É você triste. convive com a... Poxa, É triste porque elas não fazem nada para mudar, né? pois é, aí fica ruim. Isso. Aí a rotina realmente fica pesada. Exato. Aí isso entra poderia ser um outro tópico, que é o piloto automático, que muitas pessoas estão aprisionadas, né? Porque eu tô aqui na rotina pesada, eu reclamo, mas eu também não consigo sair disso. Então eu fico aqui patinando, né? Aí é a questão do piloto automático. Impressionante como rendeu o tema rotina, que já foi acabou. o podcast de hoje aqui no Mentes Pensantes, o tema do nosso podcast de hoje aqui do Mentes Pensantes. Muito obrigado, Deise. Obrigado, Pedro. Obrigado, João. E você nos acompanha, né? Compartilhe com quem você acha que tem que ouvir mais sobre rotina, a importância da rotina e tudo mais. Curta, compartilhe, fique à vontade para interagir conosco, engajar-se aqui é o nosso Mentes Pensantes. Valeu, gente. Um abraço. Até mais, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.